Ok, meus irmãos, vamos fazer o seguinte, vamos orar primeiro e aí eu vou só dar alguns informes aqui, alguns avisos aqui para nós e daí a gente passa para a aula com o Bruce, tá? Vamos orar. Obrigado, Senhor, obrigado pelos meus irmãos, obrigado por essa comunhão que temos, obrigado, Senhor, mais uma vez, não nos cansamos de adorar o Senhor pelo recurso que temos, neste isolamento que a gente pode se encontrar aqui, neste ambiente. Louvamos o teu nome, porque o Senhor é soberano realmente sobre todas as coisas. Queremos colocar esse tempo aqui com o pastor Bruce, que o Senhor esteja cuidando dele, da sua família. Coloca esse tempo aqui de aula, que possamos realmente ouvir a voz do Senhor e que aquilo que vamos aprender nesta noite seja primeiramente para a glória do Senhor. Oramos ao Pai no nome de Jesus. Amém. Tá? Não esqueçam de fazer as tarefas, tá? Lembrem que um dos critérios para você ser aprovado no módulo você deve cumprir aí, fazer as tarefas, tá? Graças a Deus, eu estou vendo aí vários tem feito, eu só vejo passando aqui pelo meu e-mail, indo direto lá para o Bruce, né? Mas vão fazendo as tarefas, tá? Cada aula eu envio a tarefa e você faz lá rapidinho, não dá tanto trabalho. Qualquer coisa é só me pedir que eu envio para vocês, tá joia? Então, no mais aí a gente vai se falando aí, tá? Ok, Bruce? Pode ficar aí à vontade, Bruce. E qualquer coisa eu estou por aqui. Ok. Estou organizado aqui agora. Todo mundo está me ouvindo? Tá? Sim. Ok. Ok. Ok, que bom. Tá vendo a tela tá bem. Ok, muito bom. Está um prazer de estar com vocês. Estou orando por cada um de vocês para Deus dar essa visão para vocês. E é muito importante as coisas. Nós estamos no treinamento para consultores. A gente viu essa na Bíblia, uma metáfora que fala da maneira que uma coisa é colocada sobre o outro. Eu achei isso muito importante. Está vendo que ele está colocando o tijolo na quinta fileira. Quando eu dei aula na Palavra da Vida, eu presumi que a primeira, segunda, terceira, quarta fileira foram colocados. Quando eu fui lá para colocar uma ideia que tinha que ter uma base, eu não podia fazer isso. E porque eles não seguiram essa ideia de construção. Não sei se tinha sentido o que eu falei, mas que eu falo que discipulado não é somente informação bíblica que nós passamos, mas é parte disso. Nós falamos no começo sobre nossa posição em Cristo. Isso é muito importante para pessoas saberem o que aconteceu, o que Deus fez quando a pessoa se converteu. E para mim, o livro de Romanos é isso. Os primeiros, de fato, eu posso falar, os primeiros 8 capítulos fala aí da nossa posição, que Deus tem feito em nossas vidas. Agora, nossa posição em Cristo. Depois disso, a gente ensina as pessoas, e nós vamos falar sobre isso hoje, da prática das disciplinas espirituais, porque nós temos que nos colocar numa posição para Deus trabalhar na nossa vida, porque só porque você lê a palavra de Deus cada dia não significa que Deus vai falar para você ou você vai ter intimidade com Deus, mas eu garanto uma coisa, se você não está na palavra cada dia, você não vai escutar a voz de Deus na sua vida. A terceira coisa é a segunda e a terceira são meio misturados, mas de andar em obediência no poder do Santo Espírito. Você lembra que a questão obediência não é simplesmente fazer uma aparência da coisa, mas é uma coisa que envolve a dependência de vidas. E claro, o último passo, que esse é muito importante, discipulado, é de dar fruto, de levar outras pessoas a esse relacionamento com Deus. A gente falou sobre isso semana passada, a multiplicação. Eu achei importante repetir esta coisa também. Eu usei o termômetro. E o próximo semestre que eu vou dar aula sobre cefeiros, e eu usei o termômetro também, só que eu usei negativo, descongelando a pessoa.
E 0 graus é quando coisas começam a descongelar. Esse é o novo nascimento do adorador, uma pessoa que é verdadeiramente convertida. Discipulado começa com isso. Se a pessoa não é convertida, não adianta fazer discipulado. Senão a pessoa vai se tornar religiosa, hipócrita. Quando a pessoa conhece Cristo, é muito importante para levar aquela pessoa logo, fazer uma avaliação da sua vida. Realmente ele entrou na intimidade com Deus. Realmente ele é nascido de novo. E o livro de 1 João fala sobre isso. O livro de 1 João dá 14 qualidades de uma pessoa que é nascido de novo. Aí, depois de ter avaliado isso, e a pessoa vai começar a compreender sua posição em Cristo, entende todas aquelas coisas que eu falei, especialmente em Romanos capítulo 3, 4 e 5, fala muito sobre nossa posição em Cristo, as coisas que aconteceram na nossa vida. Isso foi fundamental para meu crescimento alguns 20 anos atrás, quando eu fiz a questão, o que mudou na minha vida, o que não mudou e o que Deus está mudando na minha vida. Eu creio que é importante entender o que Deus fez na minha vida, o que Ele mudou. E daí, quando a pessoa compreende sua posição em Cristo, compreende a graça de Deus, ele está pronto para batismo. Essa pessoa, sim, eu nasci de novo, sim, eu entendo o que Cristo fez, sim, eu entendo que essa mudança é permanente, então você vai fazer batismo. Eu vou jogar isso porque eu sei que alguns de vocês provavelmente foram batizados e quando você não conheceu Jesus. E eu recomendo que você faça o batismo, mesmo que você foi batizado antes, mas se você não era convertido, não era um batismo, era um banho. Quarta coisa, nós falamos sobre andar pelo Espírito. Esse é muito importante, especialmente porque nós temos muitos pentecostais falando coisas que não são verdadeiras sobre o Espírito Santo. E discipulado não é completo se você não leva a pessoa a comprometer com o corpo de Cristo. E quando ele faz esse compromisso, vai começar a usar seus dons no serviço do corpo. E reprodução é nosso alvo. O objetivo é de reproduzir. Eu vejo que esses são os elementos que são importantes para um bom discipulado. Alguém tem uma pergunta sobre qualquer coisa assim? Perguntas? A gente falou sobre Elias e Eliseu semana passada. Você lembra? Elias vestiu, chamou Eliseu, passou o manto para ele. Os dois andaram juntos, Elias e Eliseu, mas sempre Eliseu era um pouco embaixo de Elias lá. Aí, Elias se tornou menos importante quando ele foi levado e quando foi levado, Eliseu era que tomou posição. Você pode ver como Elias passou a coisa para ele. Mas, claro, era Jesus e os discípulos. Jesus era o centro, primeiro ano do ministério, era só observando Jesus, Jesus estava lá. A segunda parte do ministério dele começou a passar as coisas com os discípulos, dar ministérios, oportunidades para eles. Aí, Jesus andou com os discípulos, ele deu autoridade para os discípulos e, finalmente, Jesus diminuiu e eram os discípulos. O trabalho foi passado pelos discípulos. E Jesus falou que os discípulos iam fazer o melhor trabalho. E a gente falou bastante sobre como Jesus investiu. Ele passou tempo com eles. Ele não fez um curso. Ele não formou um instituto bíblico, nada disso. Mas ele ensinou os discípulos através de uma convivência. O método de Jesus era convivência. Eu estava falando com alguém. Nossa missão perguntou o que a gente está fazendo durante essa pandemia. E eu falei, olha,
essa coisa do Zoom funciona muito bem no Brasil, porque eu conheço algumas pessoas lá há 30 anos, né? Mas também eu tinha esse relacionamento e a gente pode conversar usando o Zoom. Mas houve um grupo na África que eu nunca conheci. Não era da Igreja dos Irmãos lá, mas eles pediram para me ensinar sobre o Espírito Santo. E foi engraçado, porque eu não conheci nenhuma pessoa. E essa questão de Zoom foi meio estranho. E a razão é porque eu creio que é importante esse relacionamento, essa convivência para fazer discípulos. E a gente falou do Barnabé, eu não mencionei muita coisa sobre ele, mas a primeira coisa que ele apareceu, a segunda vez que ele apareceu, mas em relação a Paulo, todo mundo estava com medo de Paulo. Se converteu, estava com medo, mas Barnabé arriscou tudo para se relacionar com Paulo. Aí, vários anos depois, Barnabé chamou Paulo para trabalhar junto com ele, quando ele teve o ministério na Antioquia com os gentios. E finalmente Barnabé e Paulo foram chamados para fazer parte da mesma equipe missionária. E esse foi o momento de transição. Aquela coisa que eu falei de Paulo, Barnabé, Barnabé, Paulo, aconteceu nesse aspecto da primeira viagem, porque quem destacou antes da viagem foi Barnabé, mas depois Paulo começou a destacar mais e eventualmente foi uma separação da equipe. Então esse é onde você vê essa coisa que Barnabé e Paulo, Paulo e Barnabé e finalmente só Paulo. A última parte de Atos não fala nada de Barnabé. Ok. Eu usei. A gente falou sobre a mesma coisa com Paulo e Timóteo, como eu vou mencionar alguns versículos, mas Paulo sempre falou que ele é meu filho. Ele usou essa metáfora, né? Ele não falou ele é meu aluno, ele falou ele é meu filho da fé. Então isso foi muito importante que Paulo usou essa coisa e você pode ver que Paulo seguiu na frente do que ele fez com Barnabé fez com ele. Paulo, ele era discípulo, pai na fé do Timóteo, Silas e Tito. E ele falou para eles, olha, eu investi essas coisas na sua vida, você deve escolher outros homens fiéis que vão investir na vida dos outros. Eu achei muito importante essa coisa aqui, porque aqui você tem 4 gerações, e se você conta Barnabé, você tem 5 gerações. Essa coisa que a gente deseja discipulado. Essa razão que eu fiz esse material, porque se esse material fosse só uma coisa que Bruce pode ensinar, aí não vai para frente. Eu estou muito feliz na África, as pessoas estão pegando, eu fiz uma série de devocionais sobre as disciplinas espirituais, a palavra, oração, adoração e comunhão, que são as raízes. Eu falei sobre fé, esperança e amor. Falei sobre andar pelo Espírito e intimidade com Deus. Eles estão pegando o material que eu preparei e passando para outros. E se eu posso dar um exemplo, Zango, lá de Castanhal, ele fez parte do meu primeiro turma de treinar pessoas a usar o propósito da vida. E aconteceu que Zango era responsável pelo Elzimar, o nome dele, foi responsável pela conversão do Soares. E um outro de Castanhal, e ele estava pegando material e ensinando um jovem. E eu preguei aquele fim de semana, não, foi um retiro. Preguei no retiro lá na Nova Geração. Eu não sei, eu senti que ninguém estava prestando atenção da minha pregação. Então eu fiquei meio desanimado, eu fiquei, eu não sei se deu certo. E um jovem chegou depois e ele falou, puxa, Bruce, foi muito boa a sua pregação.
essa coisa que você falou são muito importantes para a minha vida. Ele falou, eu estou fazendo um estudo bíblico com alguém e que você falou vai me ajudar bastante nessa coisa. Eu falei, e ele falou, é o nome do estudo que eu estou fazendo, levando para outra pessoa. O nome desse estudo é Propósito da Vida. Não sei se você já ouviu falar desse material. E foi engraçado porque ele não sabia que eu escrevi esse material. Mas não foi importante, porque quem realmente levou ele para o Senhor é a pessoa que eu treinei. E ele era meu neto na fé, nós podemos dizer, mas ele não me conheceu, porque realmente foi outra separado por uma geração. E essa coisa que me dá mais alegria de poder passar essas coisas para os outros fazerem. Então, esse é o desejo. Se a pessoa olha para mim e fala, olha, Bruce, você faz tão bem, então, você pode dar um estudo com minha irmã, alguma coisa assim. Então, foi uma falha. Então, é importante de colocar o ministério nas mãos das pessoas. Eu não posso enfatizar isso demais. Você está lendo Caminhando com Cristo, Alicerce Firme, essas outras coisas, mas quando você vai aprender é quando você começa a passar para outra pessoa. Eu garanto, você vai aprender mais do que a pessoa com quem você está estudando. Essa maneira de crescimento espiritual. Alguém tem uma pergunta ou comentário sobre isso? Bruce, Sim. tem um jovem senhor que ele foi formado no Palavra da Vida um ano atrás, um ano e pouco atrás. E ele e a esposa, ele está recém-casado, estudaram lá, se formaram lá. E a gente se conheceu aqui em Blumenau. E nós começamos a compartilhar essas verdades, já conversamos umas 3 vezes. E ele está sendo muito vibrante, né? E fascinado por esse Legal. material. E ele vai fazer, ele está de férias agora, está para Goiás. Quando voltar, ele disse que quer gastar um bom tempo para a gente conversar e caminhar juntos, né? Para descobrir mais coisas sobre. Achei incrível, porque ele é formado no seminário Palavra da Vida. E ele não chegou a te conhecer. Mas ele está muito alegre, né? Muito feliz para ouvir. Ele disse que foi tudo que ele sonhou para o ministério dele. Então é impressionante essa questão como o Evangelho, né, e os princípios do Evangelho, os valores nessa área discipulada, como se espalha, né? E a gente fica feliz como vai frutificando, né? E é muito É encorajador para nossas vidas. interessante você fala isso, que eu quero enfatizar que a chave não é material, mas o material ajuda na coisa que é mais importante, que é o relacionamento. Tom Julian, eu liguei para ele ontem. Hamilton, você conheceu, Ricardo, acho que. Ricardo, você conheceu, não sei se o resto você conheceu. Ele que transformou nossa missão. Foi ele, o diretor, ele começou o Chateau na França e tudo. E essa coisa que ele falou comigo, que foi o grande descoberto da vida dele, que ele falou que a chave, fé vem de ouvir e a vida da palavra de Deus, né? Então, se a chave, ele falou, de ouvir, tem que ter uma coisa pessoal, um relacionamento. E para mim, essa coisa do material ajuda do relacionamento, mas a chave é seu relacionamento com aquela pessoa. Mas eu tentei fazer material para promover o relacionamento, dar sua opinião, essas coisas assim, e para levar as pessoas a participarem, né? Porque o relacionamento é chave em toda coisa. Então, muito material é didático, só ensina. Mas esse é uma coisa de relacionamento que é importante. Obrigado pelo comentário. Alguém mais tem uma pergunta sobre qualquer coisa que eu falei? Sobre Elias? Sim.
Eu achei muito bom o que o senhor falou a respeito da questão do aprendizado, né? Eu não tenho, eu sou muito assim de dados, né? Eu gosto muito de guardar isso comigo, mas eu acho que talvez umas 15 oportunidades, talvez, não lembro bem, entre 10 e 20, né? Fazendo esses estudos bíblicos, toda vez que você vai fazer, você sempre tem uma coisa diferente para aprender. E fortalece muito, principalmente o conhecimento, né? Porque vai levar a gente a rever novamente alguns pontos que a gente deixou de falar em outras ocasiões. E essa Sim, questão do estudo, ele também fortalece muito, como o senhor falou, isso é provado na prática, a questão do relacionamento, né? Da pessoa. Por exemplo, eu tenho pessoas que eu faço estudos que eles já ficam pensando já na próxima semana, né? E às vezes eles ficam tão ansiosos que eles acabam pedindo semana, ou seja, 2 dias depois ou 3 dias depois já está querendo que a gente volte lá para a gente dar continuidade no estudo, né? Então, é isso que o estudo está causando, né? Então, quer dizer, ao mesmo tempo, agora só que vale lembrar também que os estudos, quando a gente chega lá, eles já estão respondidos, eles já têm perguntas para fazer e eles já têm a Bíblia, principalmente lá para poder conferir tudo aquilo que a gente conversou e o que a gente vai futuramente conversar. Então, tudo isso que está sendo falado aí, realmente, na prática, é uma grande verdade. você falou uma coisa que eu creio que é muito importante em discipulado, e essa é a razão que eu tento abrir para vocês fazerem perguntas, porque é coisa que tanto a pessoa, o professor, a pessoa ensinando, como a pessoa sendo discipulado, os dois aprendem através das perguntas. Eu gosto de perguntas que me forçam a esclarecer meu pensamento. Se você entende o que eu estou querendo dizer. Melhor discipulado que eu fiz, eu acho que eu falei semana passada, um jovem que chegou comigo e eu pedi para ele, cada vez que você está num culto ou estudo bíblico, você escreve a palavra que você não entende. E quando ele fez essas perguntas para mim, eu fiquei mais e mais. Eu tinha que definir as coisas e me edificou bastante. Então, não tenha medo de perguntas. Essas coisas são muito importantes para fazer. Eu queria fazer uma pergunta, né, Bruce? Aqui fala que Paulo se considerava como um pai na fé a Timóteo, né? Como a gente pode colocar Eli e Samuel? Eli não foi, acho que, um pai na fé para Samuel, né? Foi. Ele orientou porque ele sabia que Deus estava falando para ele. Ele foi o pai da fé, mas ele não foi um bom exemplo. Porque também você pode perceber, Samuel teve o mesmo problema com os filhos que Eli tinha também. É bom que você mencionou essa coisa do pai da fé, porque é uma coisa que me chocou quando eu cheguei em Belém, é quando pessoas começaram a falar, esse é meu pai na fé. E o que significa isso na Igreja dos Irmãos, significou, é que a pessoa que pregou e deu apelo, e a pessoa aceitou Jesus por causa daquilo, é o pai na fé. Mas, para mim, isso é como o homem. Eu tinha uma amiga no colégio, eu estava conversando com ela depois de um culto de jovens e ela falou: olha, Bruce, eu fiquei bêbada outro dia, fiquei porre, e eu tive relações com um homem, um colega da escola, e aconteceu que ela engravidou. E o homem com quem ela, o rapaz com quem ela teve relações, nunca sabia que ela engravidou aquela noite. Ele era pai ou não? Não. O pai, ele é doador de material genético lá, mas ele não era pai. O pai investe na vida da pessoa e leva aquela pessoa a crescer. Simplesmente gerando não é um pai da fé. Isso é bem bíblico. Fala isso em 1 Coríntios capítulo 4. Ele fala sobre essa questão. Mas só porque a pessoa compartilhou o evangelho, a pessoa aceitou Jesus, seria pai na fé. Não necessariamente. Pai na fé vai investir em discipulado. Então, Também essa vai é a deixar coisa bom que... exemplo, né? Vai ter um bom testemunho.
Sim, Eli não foi um bom pai na fé, mas de certa forma ele que discipulou Samuel. E esse que aconteceu. Discípulos para discipulado, princípios, você lembra que é importante, discipulado deve ser uma continuidade natural da evangelização. Nós não falamos, olha, a gente parou o evangelismo, agora começar discipulado, deve ser uma coisa bem natural. Precisamos fazer discípulos de Jesus e não de nós mesmos. As pessoas precisam saber o alvo. Isso significa, olha, eu falo isso quando eu começo a fazer propósito da vida. Eu lembro que uma das primeiras pessoas com quem eu fiz isso em Belém, ele falou, Bruce, tem tanta gente que está precisando ouvir essa mensagem. Eu falei, não, mas eu quero investir na sua vida para você me ajudar nesse processo. E ele falou, não, mas não, é importante. O alvo é para você realmente entrar no trabalho comigo e de levar o evangelho, discipular outros. O discipulado não pode estar completo se a pessoa ainda não está integrada no corpo de Cristo, porque eu sou somente parte do corpo de Cristo. Tem que ver todo o corpo de Cristo para ter uma edificação bem forte de ser um discípulo. Quando a pessoa vier do outro grupo, sempre começa com o evangelho. Eu lembro que em Uberlândia, um pastor chegou na nossa igreja lá. E sabe que eu comecei a estudar com ele os 7 sinais. Porque a questão é que muitas pessoas que vêm das outras igrejas não tiveram um bom evangelismo. Eu lembro tantas vezes, quando eu dei aula na Palavra da Vida, pessoas me perguntaram coisas. Eu falei, você não aprendeu isso na sua igreja? Não. Você não aprendeu isso no primeiro ano da Palavra da Vida? Não. Então, eu vejo que muitas pessoas têm uma deficiência no seu entendimento do Evangelho. Isso é um grande problema na África. Eu vejo que muitas pessoas tomam decisão, mas não entendem o Evangelho. Então, eu passo dias passando o Evangelho para as pessoas. Agora, essa é nova coisa que eu queria falar para você. Como que você vai comunicar a mensagem? A parte desse método, eu pensei, veja bem, você deve ter o conceito, a verdade, a semente na sua cabeça quando você começa a discipular uma pessoa. E você vai fazer todo jeito, todas as coisas possíveis para comunicar aquela verdade para a pessoa. Então, tem algumas pessoas que são praticamente analfabetos. Você vai simplificar a mensagem, usar outras maneiras, mas a coisa importante é que você passe a ideia. Eu coloquei uma coisa que nós podemos usar, é metáforas. Eu vou ilustrar isso no momento. Símiles e parábolas. Jesus usou muitas comparações assim. Ele usou metáforas. Eu sou o pão da vida. Falou eu posso te dar água viva. Eu sou o bom pastor. Bastante coisa assim que ele falou. Eu sou o caminho. Essas coisas são metáforas. Mas ele também usou parábolas que fazem ilustrações de coisas que não são materiais, mas que são importantes. Ele usar ilustrações, vários tipos de ilustrações. Histórias bíblicas são excelentes para usar, de tentar pensar no exemplo bíblico de aquele ponto que você está tentando ilustrar. Por exemplo, você está falando sobre pessoas que pecam, alguma coisa assim. Você pode falar sobre Davi, falar sobre a importância da leitura bíblica. Tem coisas, exemplos na Bíblia que fala sobre essas coisas. Histórias bíblicas. Exemplos de terceiros, desculpe, esqueci o O lá. Exemplos de terceiros, que é um exemplo de uma outra pessoa, talvez uma figura histórica, talvez um amigo que você conheceu. Exemplos da sua própria vida. Eu tento fazer isso, talvez eu faço demais, mas eu gosto de falar sobre minhas falhas, sobre minhas vidas, para mostrar e ilustrar um princípio, coisa que acontece comigo. Rascunhos. Uma coisa que eu gosto de ter, se você vai xerocar a propósito da vida, às vezes é só bom de colocar numa página e deixar uma página em branco, porque é muito bom de escrever rascunho.
eu sempre gosto de ter um papel na frente, a gente faz rascunha, às vezes depois do estudo pessoal, eu posso ficar com esse papel? Você pode, né? Outras maneiras de fazer, por exemplo, fotos ou artigos, você pode dar para a pessoa ler. As imagens são muito bons para usar fotos, filmes ou clipes. Está sendo muito popular nos Estados Unidos pregadores usar um clipe ou vídeo durante as pregações, objetos, coisas que fisicamente. Primeira vez que eu fui para a África, eu levei Dennis comigo aqui, né? Então, tenho o meu amigo Dennis aqui. Você conhece esse boneco, né? Que ele tem 62 anos agora, né? Eu ganhei não, 60 anos. Ganhei quando eu era criança. Mas eu levei para a África e foi interessante. Justin, que era o líder lá, evangelista, ele falou: quantas vezes, Bruce, você deu aula na África? Eu falei: isso é minha primeira vez na África. Ele falou: você sabe de ensinar os africanos. Por quê? Porque eu usei todos esses métodos, eu não fiquei lá só falando. Essa coisa que é meio frustrante sobre Zoom, que eu estou meio limitado, não posso me levantar, pegar coisas e tudo isso. Mas eu usei todas as maneiras possíveis para comunicar a mensagem para as pessoas. Eu vou dar um exemplo aqui. Olha nesse desenho, eu usei no primeiro que eu fiz. Sempre é uma verdade chave. Nós chamamos isso muitas vezes um semente ou um conceito, mas é uma verdade que você quer comunicar. E eu tentei fazer esse verdade bem claro em cada lição. Primeira coisa que é escrito lá é a verdade, conceito. E você tem os ensinamentos, você tem versículo-chave, um objeto, de parar, às vezes, durante uma aula e orar. Um exemplo de uma pessoa, tempo com mentor, que você tem uma pessoa que está acompanhando você nesse processo. Comunidade, essa razão que nós gostamos de dividir em grupos. Tempo de simplesmente parar e adorar a Deus pelas coisas que ouvimos. E, finalmente, uma história bíblica. Tem pessoas que é interessante para mim, quando fala de ensinar, tem pessoas que falam, não, é histórias. Histórias é uma boa ferramenta, mas não é a única ferramenta. Outra pessoa fala, não, dividir em grupos pequenos para discussão. Também é uma boa ferramenta, mas não é a única coisa. Nós temos que pegar todas as armas para fazer isso. Vou te mostrar aqui. Está vendo isso? Eu uso essa imagem bastante quando eu estou falando de Romanos 12, 1 e 2, porque ele falou de não ser conformado a esse mundo, mas seja transformado. A palavra que é usada, metamorfo, é como um lagarta é transformado numa borboleta. Esse é um processo. O ovo se torna lagarta, crisol e casulo, e daí forma a borboleta. Então, Jesus usou essa palavra. E a mesma palavra que nós usamos para falar de uma transformação da forma, do propósito. Então, essa é uma ilustração. Eu explico isso bem para as pessoas, como essa transformação, por que essa transformação. Outra coisa que eu uso, rascunho. Você lembra disso quando eu falo de adoração? Esse círculo representa a sua vida. Esse foi o resultado de um rascunho que eu fiz uma vez. E eu falei, dentro de adoração, você vai expressar sua adoração através da maneira que joga futebol, trabalho, lazer, que tudo deve refletir uma vida de adoração. Aí, louvor é verbalização. Você tem testemunhos, orações, declarações e música. Mas música é só uma maneira de exprimir louvor, e louvor é só uma maneira de expressar nossa adoração a Deus. Esse é um rascunho. Você que me conhece quando ensina sobre a adoração, eu penso naquela palavra, sebomai,
que é do temor do Senhor. E você pode ver que ela está no cimo de uma montanha, mais ou menos 100 quilômetros de distância do outro vulcão lá. Ela estava olhando na explosão que está começando, e daí toda a montanha desapareceu. Pum! Fez essa grande explosão, e ela caiu para trás, maravilhado com a coisa. E esse, para mim, é uma excelente ilustração da ideia do temor do Senhor. E eu falei sobre objeto. Você sabe que eu peguei o conceito que eu queria ilustrar, é amputação, que é um dos versículos do Romanos, fala sobre como a justiça foi imputada à pessoa, quando a justiça de Jesus Cristo foi imputado dentro da minha vida. O Espírito Santo veio a habitar dentro da minha vida. Então, eu uso Dennis quando eu falo de Romanos, porque Dennis é uma excelente ilustração. Fato que a coisa que mais tocou na última pregação que eu fiz na África, eu usei Dennis. Eu coloquei 200 pessoas lá numa conferência. Eu coloquei Dennis no chão. Eu deitei ele assim, eu falei, olha, eu quero mostrar isso. Eu coloquei um tijolo, falei, esse tijolo é meu pecado. Daí eu falei, esse é pecado da Lisa. Eu cobri Dennis cheio de monte de pecados, tijolos. Eu falei, como é que Dennis vai ressuscitar dos mortos? Somente seria mais poderoso. É o Espírito Santo, conforme Romanos 8, que ressuscitou Jesus dos mortos, e agora esse mesmo Espírito habita em nós. Então, é uma coisa física de pegar um conceito que é meio abstrato e de tentar usar objetos, ilustrações, metáforas, desenhos, rascunhos, é importante. Então, mostrei da transformação, pessoa natural, pessoa que nasceu de novo. Você lembra disso aqui? Essa é uma imagem que você pode ver que uma igreja forte tem celebração, o grupo maior, o culto, tem família espiritual, grupo pequeno, mas discipulado. E você pode imaginar, se uma das pernas é cortada, você vai cair. Então, isso é importante de ver essa ilustração, de fixar na mente, essa é a razão, nós temos que ter esses 3 elementos lá. A metáfora, eu sou água viva. É muito bom. Por que água? Jesus descreveu o Espírito Santo como água viva. O que a água faz? Purifica. Purifica, especialmente que eu aprendi na África e agora que eu estou aprendendo com o Covid, a maneira correta de lavar as mãos. Tem certa maneira, certo tempo que você precisa gastar para bem lavar as mãos depois da coisa. Então, purifica. O que mais? Satisfaz, né? Sacia a sede. Sacia a sede, né? Vai dar uma satisfação. Jesus falou, quem bebe dessa água vai desejar beber de novo. Ou quem come desse pão vai ter fome de novo. Mas quem bebe dessa água nunca jamais terá sede. Por quê? Porque aquela pessoa tem a satisfação, matar a sede, o desejo, vai satisfazer nosso desejo. Tem outra coisa? Lava. Lava, purifica, sim. Outra coisa? Limpa. Limpa. Com certeza, a purificação, a limpeza. Que mais? Lá tira a sujeira também. Outra coisa? Renova, né? Renova. Você sabia que eu esqueço qual porcentagem do seu corpo é só água. Você tira a água de você, você vai tirar a maior parte do seu peso. Você é 70%. principalmente água. 70%. Quanto? 70%. do nosso corpo.
80% do nosso corpo é água. Ok. 70. Você pode viver sem água? Não. Não. Você pode sobreviver talvez 1, 2 dias, né? Mas é muito difícil ter água além disso, né? Ok, esse é os métodos que eu queria que você considerasse. Seu objetivo não é de completar a apostila. Seu objetivo é de ter certeza que a pessoa compreendeu isso e internalizou no seu coração. Então, seu relacionamento, seu falar, da maneira que você vai fazer, vai ser muito importante para ajudar a pessoa a entender. Pergunta? Que eu vou fazer lição, quarta lição. Discipulado com um relacionamento. Eu tenho enfatizado isso hoje, mas eu queria enfatizar, discipulado é um relacionamento. É muito importante isso. A vida espiritual pode ser passada de uma pessoa para a outra por meio da convivência entre eles. Olha, de certa forma, eu creio que Deus me deu uma capacidade. Eu não sou um bom mestre da palavra, eu não sou um bom. Eu me escuto, eu não gosto de escutar minha voz ou nada disso. Mas eu sei de uma coisa, eu falo de intimidade com Deus, eu posso encorajar isso. Mas não tem como passar toda essa vida através do Zoom em si. Eu gostaria de passar tempo com cada um de vocês. Essa coisa que é meio frustrante na África é que, por causa da cultura, diferença cultural, a diferença da língua, mesmo que eu aprenda francês, as pessoas têm sua língua nativa. E a convivência é um pouco mais difícil, mas eu tento fazer tudo. Eu vou para o interior com eles e tudo isso, convivência com algumas pessoas. Mas essa é a única maneira de passar a vida espiritual, é através do relacionamento. Como eu falo, eu acredito muito no material que nós desenvolvemos, mas a chave é seu relacionamento com Deus e seu relacionamento com outra pessoa. Isso é a chave. Alguém pode ler esse versículo para mim? De fato, eu vou confessar, grande parte, para mim, mostra o coração de Paulo e uma das razões que eu queria que você lesse 1 Tessalonicenses, porque esse captura a essência do coração de Paulo. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida, por isso que vos tornais muito amados de nós. Ok, qual é o desejo? Desejo assim, querendo-vos muito. Quer dizer, a ideia disso, amando vocês, querendo, desejando o melhor para vocês. Ele não está falando de querendo completar a apostila. Não estava querendo falar, eu converti mais uma pessoa. Mas ele falou isso, ele falou, estávamos prontos a oferecer não somente o evangelho. Ele ofereceu o evangelho para eles. Não somente o evangelho. Ele passou o evangelho. Ele passou o evangelho, mas não somente o evangelho. Ele falou, nós demos nossa vida. Por quê? Porque você tornou muito amados por nós. A gente chegou a ter tanto amor para com vocês. A gente não somente pregou, mas nós demos nossa vida para a pessoa. Esse é discipulado. Eu gosto muito que as pessoas falaram que o discipulado tradicional é como um consulto no consultório do médico ou dentista. Você vai lá, faz um tratamento e sai até a próxima semana. Mas a questão que verdadeiro discipulado é envolvimento total com a pessoa. Paulo, a gente viu essa imagem antes, mas eu coloquei de novo. Eu acho que todos esses versículos não estão lá. Como ele chamou ele meu filho. E ele usou uma palavra muitas vezes que
ele usou duas palavras para falar que ele é meu filho. Ele não somente Timóteo, mas ele descreveu Tito e Filemão como filho. Ele se tornou meu filho. E a razão que ele falou isso não é somente que ele não era mestre, ele não era somente o chefe, mas essas pessoas, ele desenvolveu um relacionamento e tem duas palavras no grego com filho, huios, que fala que o aspecto que ele gerou essa criança, que é filho mesmo, pertence a ele, mas tem outro que é tekna, que fala de intimidade, fala do relacionamento. E Paulo usou essas palavras para descrever o relacionamento com as pessoas que ele discipulou. Ele chamou filhos. E como eu falei, eu não gostei como pessoas usaram essa expressão nas igrejas dos irmãos quando eu cheguei, que ele é meu pai na fé. Porque para mim ele era como pai ilegítimo. O pai que somente teve relações e saiu. Ele não era só aquele que deu material genético, mas não deu sua vida para seus filhos. E eu só citei alguns versículos como Paulo usou nesse contexto. É uma boa metáfora. Bruce. Sim. Sim. Antes de começar o estudo, uns 15 minutos antes, eu estava conversando com a minha esposa e eu estava justamente compartilhando com ela, conversando sobre um versículo de Gálatas, que Paulo também chamou os Gálatas de meus filhos. É o capítulo 4, versículo 19, que Paulo fala: meus filhos, por quem de novo sofro dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Então, Paulo trata os Gálatas como filhos e mostrando aí o investimento e o desenvolvimento que Paulo fez para a salvação deles. Sim, que bom. Eu gostaria, Ricardo, 10 minutos, de dividir em grupos por 10 minutos só, né? Não 15 minutos desta vez. Mas eu gostaria que você, agora a gente tem falado bastante sobre discipulado, como fazer discipulado, dando sua vida. Fala de como, talvez vocês não vocês não tivessem um bom pai, eu não sei, mas quais são as qualidades de um excelente pai que nós podemos aprender e aplicar do conceito de discipulado? Você entende isso? Ok, eu estou discipulando fulano. Ok, eu vou colocar um africano, Justin. Eu estou discipulando Justin. Como é que eu sou como pai de Justin? O que eu devo fazer como um bom pai? O que eu vou fazer? Porque há várias qualidades. Se você começa a perder qualidades, tenta falar antes de olhar na Bíblia. Mas 1 Coríntios 4, 14 e 27, para mim, descreve algumas qualidades de um pai que nós devemos aprender e aplicar como discipulador. Então, você pode colocar por 10 minutos, Ricardo? Vocês entenderam uma pergunta assim? Ok, o pai físico, o que ele é bom, que faz uma pessoa um bom pai? Agora, como essa pessoa vai ser um bom pai espiritual? Como você, como discipulador, vai ser um verdadeiro pai para essas pessoas? Ok? Já? Ok, já. Mais 10 minutos. 10 minutos, tá? Espero que ninguém fique aqui no grupo deixados para trás, hein? Ok, Bruce. Voltaram todos. O grupo foi bom? Descobri algumas coisas sobre Paulo que fez. Ele admoestou, corrigiu, ele amou, ele ensinou, ele cuidou da pessoa. A coisa mais importante para mim, naquele 1 Timóteo, Coríntios capítulo 14, desculpe, 1 Coríntios capítulo 4, a coisa mais importante que ele fala: olha, eu quero que você lembre do meu jeito, por isso estou enviando Timóteo. E você pode ver que Paulo confiou em Timóteo. Muitas vezes a gente não compartilha nosso ministério porque a gente não confia na pessoa, especialmente pessoa novo convertido. É muito importante isso.
A base bíblica do que nós vamos falar, eu creio que tem em Hebreus capítulo 12, 1 e 2, um aspecto do relacionamento que ele falou isso. Alguém pode ler isso para mim? Portanto, também nós, visto que temos a rodearmos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de Opa. do pecado. a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Primeira palavra que eu queria chamar a atenção é a palavra nós. Você pode ver que o autor de Hebreus estava identificando com as pessoas. Ele não falou vocês, visto que tem a rodeio de vocês tão grande nuvem. Então, ele falou nós, ele se colocou na situação. Você pode ver que Jesus, uma frase que muito desconhecido, que foi anos até eu aprendi, que Jesus falou, você lembra em Mateus? Jesus foi para batizar, o João Batista foi chegando. Ok. Foi chegando e ele falou, João Batista falou, eu vou te batizar, eu preciso ser batizado pelo Senhor. E Jesus falou, permite isso para cumprir toda a justiça. E eu acho incrível que arrependimento, o batismo de João era para arrependimento. E Jesus não tinha razão de se arrepender. Então, por que Jesus ia ser batizado nesse momento? Porque ele estava identificando conosco. Ele foi tentado imediatamente depois do batismo. Ele entrou no nosso mundo para experimentar nosso mundo. E grande parte do discipulado não é de ficar numa distância. Você não pode discipular as pessoas de uma distância, você tem que se entregar. Segunda coisa, desembaraçando nós. A coisa que você pode ver nesse aspecto é que coisas são pesos, não necessariamente coisas ruins, mas coisas começam a se tornar pesos que impedem nossa intimidade com Deus. E você deve ajudar aquela pessoa a se livrar daquelas coisas que vão impedir a intimidade com Deus. Essa razão que é uma coisa que é muito bom de perguntar quando está discipulando uma pessoa no começo do tempo, fala, olha, o que está impedindo mais intimidade com Deus? O que está impedindo um andar mais perto de Deus? Isso é muito importante para saber e ajudar aquela pessoa a se livrar daquelas coisas. Corramos, né? Isso significa se esforçar. Você leva a pessoa, está convidando a pessoa para correr com ele. Não somente andar, mas de correr, de se esforçar. Perseverança, esse é outro alvo do discipulado, que busca de intimidade com Deus não é uma coisa só que você faz uma vez, mas é constante na sua vida. Você tem uma carreira, que você tem uma função, Deus escolheu cada um de vocês para um propósito do corpo de Cristo. E a gente olhando firme para o corpo de Cristo. Eu gosto desse versículo, Hebreus 12, 12, ele falou, por isso, restabelecer as mãos descaídas e os joelhos trópicos. Tá vendo esse homem lá? Ele estava correndo maratona, aquele no meio lá. E interessante, se a pessoa não é bem preparado, o seu corpo para aguentar essa distância de 42 quilômetros, ele perde todo o açúcar no seu corpo e ele não consegue andar. E essas duas pessoas estão ajudando. Eu penso naquele versículo que fala, olha, as mãos são descaídas, ele está cansado, joelhos trópicos. Interessante, eu corri alguns maratonas e no começo todo mundo está correndo, bem grande, forte assim, mas no fim, os braços caem, os joelhos começam a não levantar tão alto, e está cansado. E ele está falando, parte do discipulado é chegar ao lado daquela pessoa que
Talvez está lutando com pecado. Talvez tenha outro problema na sua vida. De ter compaixão dessa pessoa e chegar e ajudar essa pessoa. Essa é a chave. Ok? Então, esse é nosso alvo. É de estar lá para ajudar aquela pessoa pessoalmente. Eu lembro que uma pessoa que eu conheci, eu estava discipulando essa pessoa e ele cometeu muito cedo na sua vida cristã, cometeu um erro bem grande e bem sério. E ele chegou para mim e orou, e chorou. E eu ajudei ele. E eu levantei essa pessoa. E esse é seu trabalho, de não simplesmente ficar condenando as pessoas, mas de chegar e levantar aquela pessoa e ajudar a pessoa a andar. Ok, quais são as qualidades desse relacionamento? Eu acho que eu coloquei várias coisas de 1 Timóteo. Alguém pode ler 1 Timóteo 4,15, versículo que eu gosto muito. 1 Timóteo 4,15. Então vamos ficar em 1 Timóteo. Capítulo 4. Alguém pode ler para mim? Vou ler. Medita essas coisas e nelas se diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Eu meditei bastante nesse versículo alguns anos atrás. Eu preguei esse versículo para minha ordenação e eu gostei do que ele falou. Ele falou para que sua perfeição seja evidente para todos. Fala isso. Para que sua perfeição seja manifesto. Progresso. Progresso. O que progresso indica? Você não é perfeito, mas a questão é que você está crescendo. Está crescendo, está progredindo. Exatamente. Eu sempre falo isso. Se você me conhece bem, eu não sou um exemplo de perfeição. Eu tenho minhas falhas. Mas a questão que é importante, pessoas reconhecem da minha vida, eu estou progredindo. Essa coisa que é importante. E, para mim, isso indica que Timóteo tinha que ser transparente. Porque se ele colocou aquela máscara de perfeição, pessoas não iam ver o progresso dele. E ele fala, você vai ser diligente, continua perseverante em buscar a Deus, para que seu progresso seja evidente. Não sua perfeição, não sua perfeição. Você não é perfeito, mas você tem que ser transparente. Interessante, essa é uma coisa que é muito difícil para mim na África, e um pouco no Brasil, na cultura brasileira, para um líder, ele nunca deve, essa é a verdade do mundo, não somente um país ou outro, mas um bom líder nunca pede desculpas, nunca mostra que ele é errado. Você nunca vai ver esses candidatos dos políticos falando, eu pisei na bola nisso, eu falei errado nessa coisa. Sempre tem uma desculpa, mas eles tentam cobrir as imperfeições. Mas Paulo falou da importância de um bom líder espiritual e quando você está discipulando a pessoa, se você deve falar da sua vida. Olha, irmão, eu tenho problemas com isso. Eu entendo isso. Confrontação, 4:2, fala que 2 Timóteo 4:2, aliás. Vou ler aqui. 2 Timóteo 4:2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuna, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Se você entende 2 Timóteo dessa maneira, Timóteo estava meio recuando. Ele teve muitas dificuldades no ministério dele lá em Éfeso e ele estava desanimado. Então, o que Pedro falou?
Paulo falou, ele falou, olha, vai ter momentos que vai ser popular para pregar, pessoas vão tudo aceitar. Prega a palavra. Tem momentos que pessoas vão rejeitar, que não é oportuno. Prega a palavra, exorta, confronta. Então, ele estava confrontando Timóteo para confrontar as outras pessoas. Então, há momentos no discipulado, você vai precisar chamar a atenção da pessoa. Você vai mostrar simpatia, mostrar seus problemas e você vai confrontar a pessoa com diferentes coisas. Eu gosto muito dessa coisa de Filipenses capítulo 4, versículo 9. É chave para um discipulado. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Interessante. Olha o que ele falou, Timóteo. E você lembra, Timóteo estava lá. Desculpe, eu errei assim. Esquece que eu falei. Os filipenses observou Paulo em diferentes situações. Você lembra que esse foi quando a menina com o demônio estava perturbando, Paulo expulsou o demônio e ele e Silas foram jogados na prisão. Timóteo estava lá também durante esse tempo. E eles foram espancados, mas eles não se desanimaram, continuaram a orar. Eles confrontaram as autoridades, eles fizeram várias coisas. E Paulo falou, olha na minha vida. Se você quer saber de seguir Deus, olha na minha vida. Olha o que eu estou fazendo na minha vida. E se você observa a minha vida, pratica essas coisas. E sabe que é uma coisa, o Deus de paz vai estar com você durante esse tempo. Então, você pode ver que ele escutou os ensinamentos, as pessoas de Filipos escutaram a pregação de Paulo, aprenderam das suas ações, tudo que Paulo fez foi óbvio para eles. Ele ensinou não somente com sua boca, mas com sua vida. E ele deu desafios, né? Que esses são, a gente não vai ler todas as coisas, mas houve alguns desafios que ele falou para Timóteo, para o ministério. E a gente dá desafios para a pessoa. Coloca a pessoa numa posição de discipular, ajudar a pessoa, desafiar a pessoa a se envolver no ministério. Ele chamou Timóteo de sofrer com ele. Ok, os princípios do discipulado. Muito importante, passamos vida e não uma religião. Eu vou definir essa coisa, eu sei que algumas pessoas não concordam com o aspecto negativo de religião, mas passamos vida e não uma religião. Pessoas religiosas vivem de momentos religiosos. Você provavelmente já me ouviu falar que eu fui para o hospital, qual é? Portuguesa, alguma coisa assim, Providência Portuguesa, alguma coisa assim, Belém. Eu fui para o hospital... Beneficente português. Isso mesmo. Eu fui lá porque o pai de uma amiga minha estava lá no hospital. Ela falou, Bruce, você pode ir lá. Ela queria que eu pregasse a palavra para ele. Então, eu estava lá no hospital e ele tinha sofrido um derrame, não estava bem mentalmente lá. E quando o almoço chegou lá, ele começou a prestar atenção. Eu vi, isso não vai dar certo. E a esposa estava lá e ela falou, querido, deixa a comida lá. O pastor está aqui. Ele vai fazer um momento religioso conosco. É muito importante que a gente tenha esses momentos religiosos. Eu comecei a rir. Eu pensei, momento religioso. Mas depois eu pensei, muitas pessoas da Igreja dos Irmãos vivem de um momento religioso para outro, né? Então, esse que é a maneira que pessoas religiosas fazem. Eles esquecem de Deus entre os momentos religiosos. Mas uma pessoa com vida, esse é o alvo. Eu estou tentando, eu vou confessar, não é fácil, mas de tentar focalizar na pessoa de Deus em tudo que eu faço. Não estudando a Bíblia, mas focaliza quando eu estou trabalhando, capinando qualquer coisa.
que eu experimento a presença de Deus em todas as circunstâncias. Mas olha o que eu falei aqui, muito importante, muito importante. Se o discipulado se limita apenas à lição uma vez por semana, estaremos reforçando o conceito religioso da vida. Porque, o pastor está chegando aqui, a gente tem nosso momento religioso. O fulano está chegando para fazer estudo. É importante de ter esse momento religioso. Muitas pessoas vão aceitar fazer estudos com vocês porque eles acham que traz sorte para a sua vida se você está tendo esses momentos religiosos. Mas eles não têm interesse em intimidade com Deus. Conversas informais esclarecem muitas dúvidas. É importante ter momentos de simplesmente conversar com a pessoa, não parte do estudo, mas eu vou dizer que eu aprendi mais nos corredores do seminário do que na sala de aula. Às vezes você começa a conversar com as pessoas, trocar ideias. Essas conversas informais esclarecem muita coisa. Se é uma lição, uma pregação, não tem esse mesmo efeito. O discipulado acontece em vários níveis. Quando eu falo isso, que eu vou ilustrar isso no momento, mas o discipulado será melhor com uma ou até 3 pessoas no grupo. Vou discutir essas coisas aqui. Ok, esse é o princípio da cebola, está na sua apostila, você não precisa copiar. Mas tem uma pessoa com Jesus investiu mais. Com quem você acha que ele mais investiu? Tem talvez 2 pessoas, mas quem é uma pessoa com quem ele investiu? Pedro, Pedro, exatamente. Você vê que ele chamou Pedro à parte lá na última conversa. Era óbvio que Jesus estava preparando Pedro para uma coisa e teve um relacionamento muito próximo. Ok? Houve 3 pessoas. Quem são os 3? Pedro, Tiago e João. Exatamente, Pedro, Tiago e João no barquinho, no mar de Galileia, né? Você conhece a música. O que ele fez com esses 3? Ele investiu na vida deles. Mas você lembra de alguns eventos que era só esses 3? Eu posso pensar em 3. Transfiguração. Hã? A transfiguração. Transfiguração. Pedro, João e Tiago estavam lá. É a cura da filha lá do Jairo, parece, né? Não só uma cura, mas levantou a filha de Jairo da morte. Você pode incluir mais uma pessoa. André estava presente no discurso de Monte de Oliveiras, mas esses 3 estavam lá com Jesus e mais André estava lá. Ok? Você tem os 12, ao próximo nível. Ele escolheu esses 12 para estarem com ele e investir mais. Mas olha, Jesus não investiu no mesmo nível com todos os 12 que ele investiu com Pedro. É óbvio que ele investiu mais do que com os 3 do que com os outros 9. Então, mas eles estavam dentro do círculo dele. Aí, houve 70. Você lembra que ele enviou 70 em Lucas? Lucas conta a história quando ele enviou os discípulos 2 vezes. Essa é muito importante. Ele enviou a primeira vez os 12, eles retornaram, eles conversaram, aprenderam, daí ele enviou 70. E eles voltaram, eles conversaram com essas pessoas. Então, houve um grupo de 70 pessoas que estava seguindo Jesus também suficientemente que ele colocou e enviou. É óbvio que ele teve um bom relacionamento com esses 70, mas com os 12 era maior. E com esses 12 eram 3, Pedro, João e Tiago, era mais próximo, e ele investiu mais ainda em Pedro. Você tem os 120, que falam em Atos 1:15, que estava lá em Jerusalém, que eram os seguidores de Jesus. Ele teve talvez até 500 seguidores, mas esses 120 estavam lá em Jerusalém e permaneceram lá até o dia do Pentecostes. E daí a multidão. Jesus teve vários níveis
de investimento nas diferentes pessoas, vários níveis que ele investiu, e você também vai fazer isso. Eu quero abraçar o mundo às vezes, eu quero realmente investir em todo mundo, mas eu sei que é impossível. Eu quero realmente ter um bom relacionamento com todo mundo, mas há limites. Jesus era limitado. Ele era onipresente Deus, mas ele não usou isso durante esse tempo que ele estava aqui na Terra. E ele mostrou esse exemplo de poder investir em diferentes níveis. Então, eu não vou expor minha vida para todo mundo, mas dependendo do nível de discipulado. Isso é claro? Alguém tem uma pergunta, comentário sobre isso? Exemplo? Só esse princípio da cebola é porque é o formando uma cebola. Só É o quê? Eu usei... Esse princípio da cebola aí é porque vai formando cebola aí, o desenho aí, 1, depois 3, 12, 70. Eu só chamei 120, princípio é chamado de aí. princípio de cebola porque tem diferentes níveis como cebola. E essa maneira que você pode ver. Mas lá no coração da cebola é a pessoa com quem você vai investir. A questão, você deve escolher o nível em que você vai estar com todas as pessoas. Então, por exemplo, eu estou orando sobre isso, eu estou pensando, ok, na África, quais são as pessoas em quem eu devo investir lá? No Brasil, eu tenho só um pouco tempo, porque eu não venho toda hora lá. Faz 14 meses que eu não estou no Brasil. É muito cansativo ligando para todo mundo, mas é necessário com certo número de pessoas. Então, eu tenho que escolher qual nível que eu vou ter com as pessoas. E segunda coisa que eu perguntei, é melhor fazer discipulado como grupo ou como individual? Eu vejo que esse é uma coisa que você tem que parar para pensar. Eu vou fazer discipulado no nível do grupo e, de certa forma, os grupos que falam da igreja na célula considera o grupo pequeno, a célula, para ser discipulado. Mas eu creio que é muito importante ter um discipulado 1 a 1. Eu vou mostrar isso aqui. Na esquerda, você tem os grupos, a vantagem de ser... qual é a vantagem de ser um grupo? A coisa que é bom é que todo mundo tem um ponto de vista um pouco diferente, pode exprimir lá, expressar lá. Você pode alcançar mais pessoas. E isso é importante porque, por exemplo, quando eu cheguei em Belém, eu tive um grupo de discipulado. E Edson estava parte disso, Nonato de Marituba estava lá, Nova União. E foi bom que eu poderia ensinar esses princípios para um grupo maior. Mas eu coloquei, as pessoas aprendem sobre comunhão quando você tem um grupo. Você tem pessoas que começam a aprender, participar. Você está dando estudo, eles começam a interagir sobre a coisa. Qual é a vantagem de ter discipulado individual? Eu vejo assim que você tem mais liberdade para expressar as dúvidas e dificuldades. Você pode saber que você tem um grupo assim, eu não quero interromper, eu tenho vergonha, pessoas vão rir se eu faço pergunta, etc. Mas quando é 1 a 1, como eu disse semana passada, a primeira pessoa que eu discipulei lá em Uberlândia, uma das pessoas lá, da primeira vez que eu estava lá, ele sempre falou, Bruce, eu quero fazer uma pergunta aqui. Então, ele nunca tive um ambiente em que ele podia fazer perguntas, mas ele perguntou. O relacionamento 1 a 1 é muito mais forte, você pode desenvolver melhor relacionamento desse jeito, e você tem mais flexibilidade nos assuntos, por exemplo, o discipulado é importante ser flexível. Quando a pessoa chega com um problema,
olha, minha esposa pediu um divórcio. Ah, ok, mas o próximo estudo é sobre nossa posição em Cristo. Não, mas minha esposa quer me deixar. Não, mas o próximo estudo é... Não, você não pode fazer isso. Você larga o estudo, larga a apostila, pega algumas das outras coisas que eu deixei para você. Mas é importante isso. Mais liberdade para estarem juntos em outras atividades. Por exemplo, eu coloquei aqui os métodos. Você vai ter estudo bíblico com a pessoa. Você vai sentar com os dois na palavra, vão ler juntos. Sim. Depois eu quero que o senhor me abra um espaço aí para mim falar uma coisa aqui. Ok. Deixa eu completar essa parte aqui. Eu vou deixar vocês falarem, porque isso é o fim da quarta lição aqui. Mas eu tenho toda a quinta lição pronto próxima semana. Você tem o estudo bíblico. Comer juntos é muito importante. Quando eu tenho pequenos grupos, o discipulado, é sempre bom de ter refeições, comer, beber juntos. Esporte e lazer em geral. Eu tive um homem que fez estágio comigo e ele falou, olha, você pode saber o nível espiritual da pessoa, saber muito sobre sua vida pela maneira que ele joga futebol. Né? Então, você manifesta no momento, você foi pego naquele momento e a carne pode se manifestar, ou você pode ver uma verdadeira pessoa que está andando pelo Espírito. E viagens, eu sempre tentei levar certas pessoas comigo nas viagens, quando eu faço uma viagem para algum lugar. É muito bom de conviver com a pessoa no outro clima, outra cidade, de levar as pessoas, de simplesmente ir para outra cidade, por exemplo, onde vocês podem ir para Castanhal, vocês de Castanhal podem ir lá para 47, trocar ideias com a pessoa, ver a realidade de uma cidade menor assim. Momentos difíceis é uma coisa muito importante. Quando a pessoa passa dificuldade, esteja lá, esteja presente. Porque você pode estar compartilhando com o vizinho, mas de repente há uma morte, um problema. Você está lá para ajudar no momento difícil. Fazer visitas juntos. Eu lembro que quando eu estava discipulando Bernardo, a gente teve um tempo de aconselhamento do casal. Ele falou, Bruce, tem um problema com esse casal. Então a gente foi lá. Uma vez ele fala, houve uma menina com demônio. A gente foi lá. Saímos para fazer visitas evangelísticas. Ele estava lá. Eu e Bernardo, nós convivemos um tempo lá. Esse foi muito importante. Então, essa é a coisa do discipulado com o relacionamento. Você lembra que eu falei sobre semente? A semente que eu queria que você pegasse é que discipulado não é uma lição. É você investindo sua vida, como Paulo fez com as pessoas da Tessalônica. Então, você pode falar, eu tenho mais, se der tempo, ou podemos passar o resto do tempo em exemplos, ilustrações e perguntas. Agora pode falar, Marcos. Ok, pastor Bruce, eu não sei se já aconteceu isso com o senhor, ou se já aconteceu isso com algum dos irmãos, né? Alguns podem até dizer que sim. Teve uma certa ocasião em que eu já estava com praticamente 2 meses, né, de estudos bíblicos, e em uma certa ocasião, em uma das noites, me pediram para não fazer o estudo, né? E a pessoa que estava recebendo o estudo bíblico acabou pedindo para falar de um outro assunto para poder resolver na família, né? Então era questão de respeito, né? De pai, mãe, filhos e tudo mais. E eu fiquei pensando, né? Digo, e agora? Como é que a gente vai poder contribuir, né, na vida da pessoa?
Então, nós deixamos de fazer o estudo naquela noite e fomos conversar sobre a questão, né? Então, tive que conversar e procurar saber, né? Eu fiquei pensando, pastor, falando isso, eu só estou querendo dizer que essa questão dos estudos bíblicos leva muito as pessoas a se relacionar tanto com a gente, bem, que elas chegam ao ponto de quererem se aconselhar e saber que aqueles conselhos vão ajudar muito, uma vez que os estudos estão sendo feitos, né? Estão sendo mostrados vários pontos da vida, né? E eu queria compartilhar isso com relação a isso que aconteceu comigo, né? Em que a gente teve que suspender o estudo para poder ajudar a pessoa a resolver uma outra situação, né? Claro, que era totalmente diferente do estudo, né? Como é que o senhor vê isso, pastor? Vê isso como algo positivo? Ou se já Sim, aconteceu alguma vez? Como é que o senhor vê? já tive esse tipo de coisa muitas vezes. E é importante que você deixe o estudo ao lado para fazer isso. Agora, você poderia pensar, porque esse mostra que essa pessoa está começando a confiar em você muito. Porque ele começou a abrir uma parte da sua vida muito particular. Porque, olha, se você começa a fazer discipulado, um, pessoas com quem eu discipulei, a gente trabalhou com a vida sexual, problemas sexuais no casamento. A gente trabalhou com problemas financeiros, porque ele estava realmente não usando bem o dinheiro, problemas de relacionamento com os filhos, um monte de problemas. E é importante com pessoas, se você começa a falar, não, a gente está seguindo apostila, esse é muito falta de compaixão e amor para com as pessoas. E você deve louvar a Deus. Agora você pode falar, mas e o que eu vou fazer nesse momento? O que eu vou fazer se eu não sei? Eu confesso que teve muitas vezes que eu estou aconselhando uma pessoa. Eu não sou um bom conselheiro, mas Deus tem me usado nessa área de vez em quando. Foi muito engraçado. Às vezes eu sento lá assim, eu falei, a pessoa está falando, eu falei, Deus, eu não tenho a mínima ideia que eu vou falar para essa pessoa. Me ajuda, me dá uma iluminação. E você vai escutando. A coisa muito importante quando você está numa situação que tem um problema é fazer perguntas. Fazer perguntas, faça perguntas, porque quando você fazer perguntas, você vai começar a descobrir mais e mais para poder achar a base. Um versículo que Neveston e eu gostamos muito é Provérbios, capítulo 20, versículo 5. Ele fala como, ele usou metáfora, como águas profundas são o pensamento do coração, mas o homem de conhecimento, sabedoria, sabe tirá-lo, mais ou menos isso. A ideia é que, eu uso exemplo, há um rio lá em Uberlândia, que eu passei em cima desse rio praticamente várias vezes por semana. E eu vi a superfície. Mas daí, quando eu estava pronto para sair de Uberlândia, eu peguei uma câmara de ar e desci o rio lá. Eu falei, eu vou ver o que está no profundo desse rio. E eu baixei, eu fui alguns 4 metros de profundidade, peguei o seixo lá embaixo, eu falei, rapaz, eu não sabia que esse rio estava tão profundo, não sabia que estava na profundeza. E a mesma coisa com o coração da pessoa. Quando eles estão em problemas de casamento, eles estão falando aqui nesse nível, mas há coisas profundas do coração que não são tratadas. E a pessoa de sabedoria, de inteligência, vai fazer as perguntas para realmente descobrir essas coisas. Então, eu aprendi muito pelas minhas falhas nessa área lá, e você fez o certo. Não fique preso na apostila. Seu relacionamento com a pessoa é importante, sua compaixão, compreensão. As perguntas mostram que você tem interesse. Muitas pessoas são muito rápidas para dar conselho. Não seja rápido para escutar, devagar para dar conselho. Tem outra pergunta, comentário sobre isso, sobre discipulado sendo um relacionamento. Você está vendo a diferença entre essa visão
e da maneira que a igreja, que é centralizada no pastor, é. Porque todos os pastores, você tem uma igreja tradicional nesse sentido, todos os problemas do relacionamento vai para o pastor e ele começa a ficar sobrecarregado com probleminhas e outras coisas, além da administração e toda coisa da igreja. Mas a questão, quando você tem uma igreja que é fundada em discipulado, eles vão falar com Marcos e não com Soares sobre o problema. Esse que vai acontecer. E o que acontece? Isso libera Soares para poder treinar as pessoas. Então, essa visão que nós temos, queremos passar. Essa razão que eu falo que discipulado é fundamental, é a base da igreja. Falei muita coisa hoje à noite. Ô, Bruce, Sim. eu achei muito legal isso aí, que isso já estava na minha mente essa semana, sobre a questão da gente discipular uma pessoa que a gente observa que já nasceu de novo, Uhum. né? Porque Sim. a gente vai investir o nosso tempo com a pessoa. E outra coisa que eu senti, assim, que eu ouvindo você falar, às vezes eu estou sentindo uma coisa e quando você fala que você está sentindo a mesma, você fala que você está sentindo, e era o que eu estava sentindo, só que eu estava aqui calada. É a questão de ver tantas pessoas precisando de um discipulado e da vontade da gente se virar nos 30 para alcançar todas essas pessoas, conviver com elas e ter mais tempo com elas. E é o que eu sinto agora, eu estou vendo muitas pessoas precisando de um discipulado e Deus está me incomodando nisso, de passar mais tempo com elas. Sim. Eu estou procurando uma coisa aqui. Esta razão que esse desenho aqui é 2 Timóteo 2:2. 2 Timóteo 2:2 fala Paulo falou para Timóteo, escolha pessoas capazes e fiéis que são prontos para passar para os outros. Então, Fátima, você não pode fazer esse 30, mas você pode fazer as pessoas que vão fazer esse discipulado. Então, seu trabalho é de escolher bem as pessoas. Você tem que escolher bem seu Timóteo, Silas e Tito, que não vão ficar, puxa, Fátima, foi tão bom o discipulado, obrigado. E parar para lá. Você quer que aquela pessoa seja o tipo de pessoa que tenha visão para passar para os outros. Nosso alvo é várias gerações. Então, você olha naquele 30, quais 4, 5 você vai discipular para alcançar aquele 30? Não, eu estou falando assim, que dá vontade da gente se virar nos 30, porque tem muitas pessoas precisando de um discipulado. Olha no desenho lá, tá vendo? Esse grupo aqui, esses outros são a 30. Você tem que escolher as pessoas aqui para poder alcançar e ajudar as 30. Ah, Okay? sim. Alguém mais tem um comentário, pergunta? Por exemplo, um discipulado, uma pessoa que está sendo discipulada, quando ela alcança o nível de sentir a mesma coisa que o seu discipulador sente em relação às pessoas, a continuação de transmitir a vida, né? A vida, a palavra. Sim. Eu acho que um trecho muito importante, de fato foi citado lá no fim da conferência missionária, é que eu vou mostrar isso, talvez. Eu não vou começar a quinta aula, a lição ainda, mas olha Mateus, capítulo 4.
versículo 23. Alguém pode ler 4:23 para mim? Eu quero outro ler 9:35. 4:23. 4:23 de... Mateus, Bruce? Mateus 4:23. Já estou lá. Percorria Jesus... Pode ler? Ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Ok, vamos avançar um ano no ministério de Jesus para capítulo 9. 1 ano e meio, talvez. Alguém pode ler versículo 35 para mim? Nove 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Mas eu pedi para 9:35, você leu 4:23? Interessante, é o mesmo versículo, não é? É um erro da parte de Mateus? Mesmo versículo. Por que Mateus repetiu o mesmo versículo? Foi um erro que ele cortou e colou ou somente ele copiou e colou? É um erro do Word que ele fez aí? Não. Tudo que ele fez entre 4:23 e 9:35 era um ministério à multidão. E, basicamente, como um bom pregador, Mateus falou o que ele vai fazer e o que ele fez no fim do tempo. Mas 4:35 mostra uma transição do ministério de Jesus. Ele parou de focalizar na multidão e começou a focalizar nos discípulos. Olha como ele começou. Em 36 ele falou, vendo a multidão, ele sentiu compaixão por eles, porque eles estavam sobrecarregados e aflito como ovelhas sem pastor. Ok? O que aconteceu? Depois de 1 ano e meio de trabalhar, mesmo Jesus, com o ministério dele, ele viu praticamente nenhuma mudança, porque ele viu tantas pessoas e ele falou, a primeira coisa que ele falou, eu vou começar a envolver meus discípulos nisso. Mas a primeira coisa que eles precisam, compaixão pelos perdidos. Olha, eu quero que você veja isso. Eu tenho compaixão para com os africanos, que eles são muito oprimidos pela religião. Eles são muito oprimidos. Pessoas da igreja, eu tenho esse compaixão. E Jesus queria passar essa compaixão para nós. Ele falou, olha, sabe o que eu estou vendo? Eu estou vendo essa multidão sem um pastor, aflito. E ele falou, o que ele falou? Ele falou para os discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ok? O que ele disse? Depois de 1 ano e meio, eu estou trabalhando para 1 ano e meio, meu trabalho não fez a grande diferença, porque realmente a multidão é muito grande. Então, o que Jesus vai mandar fazer em 38? Eu gosto de parar para pensar, se eu fosse Jesus, o que eu falaria nesse momento? Sabe o que eu falaria? Então vai logo. Por que você está aqui? Vai ajudar essas pessoas. Mas o que Jesus falou? Ore para Deus levantar através de vocês outros trabalhadores da seara para a seara. Entendeu isso? Então, Jesus teve compaixão lá em 4:23. Ele trabalhou com a multidão. Mas nesse momento, ele falou, agora, daqui para frente, eu vou focalizar nos discípulos. E eu quero que vocês, discípulos, eu vou formar líderes através desses discípulos, mas vocês vão começar, desde já, a orar para Deus levantar outros para fazer isso. Está vendo? Jesus estava pensando, ele falou, antes você entra na seara, já pense na outra geração. Pense no futuro. Então, esse que ele queria falar. Nota como Jesus passou a compaixão e a visão para as pessoas.
Isso que é a coisa que é importante. Passar a visão e a compaixão. E daí ele passou o trabalho, ele falou, começa orando como eu orei por vocês. Você vai começar a orar para Deus levantar através de vocês mais pessoas. E Bruce, Ok? pois Sim. aí é legal que eu senti isso, compaixão, né? E eu achei legal também que agora eu e o Luiz, nós estamos com uma visão agora de focar nas pessoas que a gente viajou 2 viagens essas últimas 2 semanas. A gente foi uma com o Antônio Moura, lá para Santa Luzia, e eu fui observando a viagem toda, durante a viagem, a dificuldade do Antônio Moura com aquele povo. E eu senti, em vez de eu focar nesse povo, eu vinha falando com o Luiz, em vez de você focar nesse povo, você deve investir e focar em ajudar o Antônio Moura. Uhum. E lá para o Abade também, a gente escolheu outra pessoa lá, no meio da multidão de lá, para investir nessa pessoa também, em vez de focar em todas as pessoas que estão lá, estudando. Coisa que é importante, que discipulado não é um projeto, não é um ministério, é compaixão e amor para com as pessoas. Exatamente. Compaixão e amor. Ok, semana que vem, eu acho que já estourou o horário, né, Ricardo? Mas próxima semana, vamos fazer a 5ª lição. Seja preparado para isso. Seja em dias. Nós vamos falar sobre as disciplinas espirituais que nos colocam na posição que o Espírito Santo pode agir nas nossas vidas. Então, esse aqui, eu vou mostrar a ilustração para você. Tá vendo esse carro aqui? Eu gosto muito desse lugar em Uberlândia. A água está chegando do lago aqui. E é um bico que cai. E eu estava lavando meu carro com esse desenho aqui. Nesse desenho aqui. A Liz estava dirigindo o carro, eu tirei foto. Mas eles usam esse mesmo bico, essa água fica fluindo 24 horas por dia. Mas os caminhões da cidade vão abastecer através desse bico, mas tem que se colocar numa posição para o bico encher. É a mesma coisa com nossas vidas, através das disciplinas, nós precisamos estar numa posição para Deus encher nossas vidas. E através da prática da leitura, da oração, da vida de adoração e comunhão, nós estamos nos colocando numa posição para Deus trabalhar na nossa vida, de encher nossas vidas. Então, eu gostaria de ficar falando com vocês a noite inteira. Eu tenho tanta coisa que eu quero dar para vocês, mas a gente deixa para a próxima semana. Ok, Bruce. Obrigado, Bruce. Obrigado pelo tempo, pela aula. Não vão confundir a 5ª lição com a 5ª aula, tá? Então, não faça esse... Não vá por aí, tá? O módulo todo tem 12 aulas, tá? Essa aqui foi a 5ª aula, tá? Eu vou enviar para vocês daqui a pouco a 5ª tarefa, tá? A 5ª tarefa para vocês fazerem lá durante a semana até a próxima aula. Você pode fazer rapidinho e enviar por e-mail para o Bruce, tá? Se você não fez a 4ª, a 3ª, você pode me pedir que eu envio para vocês. E depois também eu vou enviar a lista de chamada, tá? Então, irmãos, no mais, nós vamos orar nesse momento para encerrar. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse tempo aqui com o Bruce. Obrigado pelo estudo com ele. Eu sei que um dia cansativo para muitos. Obrigado por ele também, Senhor. Eu sei que tem feito várias coisas lá na sua casa, com a sua família, mas tem dado esse tempo aqui conosco. Obrigado pelo estudo que o Senhor tem nos abençoou hoje, nessa noite. E aquilo que ouvimos, Senhor, possamos praticar, Senhor, em relação ao discipulado e os princípios que foram passados. Nos dá uma noite de paz agora, uma noite de descanso, Senhor,
e amanhã, e o resto da semana, o Senhor cuide de cada um de nós. Oramos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém.